Entre no universo da anestesia com a gente. Café com Anestesia, o podcast do SMA. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa segunda temporada do Café com Anestesia, o podcast do SMA. Meu nome é Cláudia Simões, sou diretora de Educação Médica do serviço e nós estamos aqui esperando vocês para começar essa nossa segunda temporada que vai ser bem animada, né, Guilherme? E agora a gente mudou o formato do podcast e viramos um videocast, agora disponível também no YouTube. Vai ser muito interessante ter vocês aqui com a gente. Eu sou Guilherme Moura, diretor de Inovação e Estratégia Assistencial do SMA, e a cada 2 semanas nós temos um encontro por aqui para discutir casos difíceis onde qualquer decisão precisa ser tomada em detalhes para que a gente atinja os melhores desfechos. Eu sou Regiane Dias, diretora de Qualidade e Segurança do SMA. E sem mais delongas, Cláudia, do que é o nosso caso hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, importante e que acho que chama a atenção de todo mundo. Sobre o uso de cannabis e outras substâncias que tem crescido no mundo de maneira geral, e isso não vai ser diferente nos pacientes cirúrgicos, que vão precisar receber anestesia e serem operados ou passar por exames diagnósticos. Então esse é o nosso tema. Pega seu café e fica com a gente para acompanhar o nosso episódio de hoje. Os casos clínicos discutidos nesse podcast, eles são fictícios e usados para fins educativos. Então vamos ao caso. Vamos lá. Temos o Arthur, um paciente de 33 anos, que chega ao hospital para realizar uma artroscopia de ombro, um procedimento eletivo, e nós vamos fazer ali a avaliação pré-anestésica dele. A gente descobre que essa artroscopia de ombro é justamente por uma sobrecarga muscular, ali um paciente crossfiteiro, e que durante a avaliação anestésica, que ele está super tranquilo, comunicativo, o que ele nos conta é que ele não faz uso de tabaco, ele não é tabagista, álcool é ocasionalmente e drogas, não, nada mais. Não E na usa manhã nada. da cirurgia, tudo parecia dentro da normalidade. No entanto, após a indução anestésica com propofol, fentanil e rocurônio, ele começou a apresentar uma taquicardia significativa, uma hipertensão transitória e, na sequência, ele fez uma hipotensão. Hipotensão essa que teve uma resposta errática à administração de fenilefrina. Durante a manutenção, também observou-se que a gente precisava de mais medicamento para manter o nível de consciência adequado, né? Frações inspiratórias de gases voláteis maiores. E a recuperação, cara, foi uma agitação. Muito agitado, com uma dor desproporcional e episódios de confusão importantes. Bom, no dia seguinte, durante uma visita da equipe, né, para acompanhamento e avaliação de uma possível alta, o Arthur ele mencionou que ele tinha feito uso de cannabis na véspera da cirurgia para ficar um pouco mais tranquilo, para ficar mais relaxado. E além disso, na conversa, ele acabou comentando que ele fazia também uso eventual de MDMA em festas, em algumas ocasiões, mas que ele não fazia uso crônico. E nessa hora, a equipe realmente tomou a consciência de como aquelas informações no pré-operatório talvez tivessem mudado a conduta e tivessem prevenido ou evitado, né, dado a possibilidade de evitar algumas dessas complicações, dessas situações que o Arthur passou no período perioperatório. Bom, e aí, o que você teria feito de diferente caso você tivesse se deparado para ter que conduzir o caso do Arthur? Como que a gente deve abordar esses pacientes sobre abuso de substâncias, sobre o uso de substâncias ilícitas? Como entender isso e passar a mensagem que essa informação é importante para a segurança do nosso doente? E para nos ajudar a entender os riscos, conversar sobre a utilização de drogas, tanto nos nossos pacientes, mas também falando um pouco sobre o nosso dia a dia, hoje a gente apresenta o nosso convidado muito especial, o professor Tiago Fidalgo, professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, da minha Escola Paulista de Medicina, meu amigo de turma. Muito obrigado pelo aceite e bem-vindo ao Café com Anestesia. Obrigado, agradeço o convite, é uma honra estar aqui, especialmente ao lado de um colega de turma. Vamos lá, gente.
Falando mais abrangentemente sobre a utilização de drogas, como que estamos hoje no mundo? Né? Quais que são os dados que a gente tem que são mais abrangentes na população como um todo, não somente na população médica ou no uso dos pacientes? Os dados da população geral, eles variam muito de acordo com o país, de acordo com o tipo de levantamento. E aqui no Brasil, a gente ainda tem dados que são um pouco deficitários quando a gente compara com os países desenvolvidos, os países ricos. Mas o fato é que a gente sabe que o uso de substâncias ele vem aumentando. Então, exceto pela maconha, que os últimos levantamentos parecem mostrar uma estabilidade, o uso das outras drogas, especialmente das drogas sintéticas, ele vem aumentando. A maconha, quando eu falo de uma estabilidade, é importante dizer que é uma estabilidade num patamar alto. Então, a gente tem uma porcentagem da população que já experimentou ou que faz uso regular que é bastante significativa. Isso tem aumentado especialmente entre os adolescentes, os adultos jovens, então a faixa até 20, 25 anos, e mais especificamente um grupo que tem demandado muito atenção nos últimos anos são as meninas ou as mulheres jovens. Esse é um grupo que a gente às vezes esquece de perguntar ou acredita que não vai ter uso, que é um uso menos importante, mas tem sido um grupo que a gente tem observado um crescimento e um crescimento relativamente rápido. Olha que interessante. A gente está aqui falando da população em geral. Alguma coisa específica que mudou o cenário na população médica, Tiago? O que a gente tem que estar mais alerta, né? Estava citando aí a questão das mulheres jovens, né? E na população médica ainda temos alguns estigmas aí, né? De algumas especialidades. O que a gente pode dizer, entendendo que não só maconha, mas diversos drogas aí que a gente está habituado? Na população médica, no nosso país, a gente tem uma carência muito grande de dados epidemiológicos. Então, acho que depois de um momento ali pelos anos 2010, que a gente teve um grande número de levantamentos sobre prevalência de uso de substâncias entre médicos, hoje a gente observa uma diminuição desses estudos. O foco tem sido muito mais em saúde mental em geral, especialmente depois da pandemia. Essa tem sido a grande preocupação. Mas as especialidades estigmatizadas desde sempre, elas parecem continuar sendo as mais preocupantes, as que a gente deve ter mais atenção. Então, estamos aqui com representantes dessas especialidades. Os psiquiatras, os anestesistas se revezam aí no posto de primeiros colocados entre os de substâncias. Os oftalmologistas também se destacam de forma geral nos estudos. Fica um pouco nebuloso qual seria o motivo para os oftalmologistas terem um uso tão importante. E depois da pandemia, a gente vem observando um aumento do uso do álcool e de drogas ilícitas em outras especialidades que são um pouco menos tradicionais nesse tipo de levantamento de aparecerem no topo. Então, os intensivistas, os clínicos, os emergencistas vêm aumentando o uso de substâncias, muito provavelmente por sobrecarga da pandemia. A pandemia foi um evento, obviamente, muito traumático para todos, especialmente para os médicos que estavam na linha de frente, e a gente sabe que as consequências em saúde mental, elas vão aparecer de 3 a 5 anos depois dos eventos traumáticos. Então, a gente está agora começando a observar esse aumento do uso, ele ainda deve crescer nos próximos anos. Vou quebrar o protocolo aqui e vou continuar aqui nessa pegada da questão da droga ilícita. Enfim, citou até o álcool, né, que aumentou aí substancialmente durante a pandemia. E nós costumamos falar muito disso, né, drogas ilícitas. Qual que é o termo mais apropriado para a gente pensar num abuso de substâncias ou um abuso inapropriado? É ilícito? Temos as lícitas que provavelmente aí também em abuso a gente também tem que ficar mais atento. Qual que seria a terminologia mais correta para a gente utilizar e que também não estigmatize o paciente? Olha, eu acho que correta, essa é uma terminologia correta, né? A gente tem as drogas lícitas, as drogas ilícitas.
ainda são termos que a gente vê na literatura, que a gente usa. Um termo que deve ser evitado é droga ilegal. Então, o termo ilegal, as revistas especializadas, elas têm evitado. Se você manda um artigo falando em droga ilegal, eles vão mandar de volta pedindo para corrigir. Mas ele são termos corretos, lista e ilícita. Mas eu acho que são termos que, quando a gente vai pensar na população geral, quando a gente vai pensar nesse caso, por exemplo, talvez não sejam os melhores termos. E o ideal seja falar o nome das substâncias. Então, você já usou, como você fuma, você já fumou, você bebe com frequência, já usou maconha, cocaína, crack, doce, bala, e enumerar essas substâncias, porque a gente vem observando também uma mudança na percepção de risco do uso das drogas. Isso é Então, por exemplo, talvez para o Arthur, que é o nosso paciente, o uso de maconha não seja um uso de drogas. Ele não tem a ideia da maconha como uma droga, uma substância que vai interferir no cuidado médico dele. Então, se a gente lista essa substância, você já usou maconha? Ele vai lembrar, ele vai falar, usei ontem. Você consegue captar melhor esse uso. E um outro ponto que também é muito relevante, acho que vem aumentando também na população geral, é o uso incorreto de medicações de prescrição. Então, também, quando a gente for perguntar, dar exemplos dos remédios que as pessoas podem usar incorretamente. Então, e você usa sem ser prescrito Zolpidem, Zopiclone, falar os nomes comerciais para ajudar o paciente a identificar, pregabalina, gabapentina, clonazepam, são todos remédios que a gente... Venvance. São todos remédios que a gente vem observando um uso sem ser prescrito, sem acompanhamento médico e, portanto, um uso que pode caracterizar a dependência. Perfeito. E para nós médicos... entender e saber que o paciente precisa nos passar essa informação e que isso vai fazer diferença no cuidado perioperatório dele é muito simples. Mas o paciente muitas vezes não tem ideia do quão importante é ele nos passar essa informação. Nos falar de uma maneira sincera do que ele faz uso, se ele já fez. Como que nós podemos abordar sem tentar estigmatizar? Porque muitas vezes, quando nós estamos fazendo uma avaliação pré-anestésica e perguntamos, até enumerando as substâncias, até para tentar dar uma maior transparência, o primeiro reflexo é sempre do paciente se retrair e falar, meu Deus, o que ele está me perguntando, né? Por que ele quer saber isso? E muitas vezes tem um acompanhante, um familiar, alguém próximo. Como que nós podemos abordar isso de uma maneira natural? Porque para nós médicos também, muitas vezes nós tratamos esse tema com um pouco de tabu, né? Eu não posso perguntar, eu não posso invadir, senão eu vou estar inferindo que ele faz uso, então é melhor eu nem falar sobre isso. E aí depois, quando a gente se depara com um caso como o citado do Arthur, a gente fala, mas por que eu não perguntei isso antes? Como que nós podemos abordar isso? Acho que, em primeiro lugar, isso que você trouxe, né? Tem um acompanhante junto. Isso a gente tem que evitar sempre. Então, se você vai fazer a avaliação pré-anestésica, tentar ter pelo menos um momento com o paciente sem a presença de mais ninguém na sala. Porque muitas vezes o pai, a mãe, a namorada, o namorado não sabem que a pessoa faz uso, né? Então, ela não vai te falar se tiver alguém na sala. Então, ter esse momento a sós, eu acho que é o primeiro passo para você conseguir aumentar a chance de ter uma informação fidedigna. E a gente tem que evitar aquelas perguntas que são tradicionais, que induzem a resposta e que carregam preconceito. Você bebe, né? Então, aí você está partindo do princípio de que a pessoa bebe. Então, acho que tentar fazer a pergunta de forma neutra e de forma mais natural possível é o ideal. A gente fala população geral, a gente esquece que nós médicos também estamos na população geral e a gente traz os nossos preconceitos. Então, quanto mais a gente treinar para falar disso com naturalidade, quanto mais vezes a gente perguntar, mais pacientes a gente falar sobre isso,
mais fácil vai ser da gente ter uma abordagem que seja mais clara, que seja menos estigmatizada. Trabalhando especificamente com dependência química há muito tempo, eu sempre tento brincar com o assunto, ainda que a pessoa, quando me procura, porque já tem um problema, já tem muitas consequências negativas do uso, então, doutor, eu já usei tudo. Eu falo, já usou tudo mesmo? Duvido que você tenha usado tudo. E aí vou listando as drogas e listo todas as drogas mais estapafúrdias, que vai descontraindo. Então, mas você já lambeu o sapo? Porque lamber o sapo é uma droga. É uma droga. Aí, não, peraí, doutor, também não é assim. Eu falei, não, então, se você não lambeu o sapo, você não usou tudo. Não, eu parei ali na cocaína. Então, aí você já consegue, dentro de um clima mais ameno, chegar nessa informação. E dá uma certa segurança para ele também sentir confiança em se abrir. E eu acho que uma coisa que vale a pena a gente lembrar para quem está acompanhando a gente, porque muitas vezes a gente pergunta da substância e para aí também, é outro ponto, né? Além de perguntar qual substância ele já usou, quando que foi o último uso, quanto ele usou, para a gente conseguir ter uma dimensão do impacto que isso pode ter no procedimento que está ali se aproximando, né? Certeza. E na nossa prática, é algo que eu costumo fazer na minha prática anestésica. Porque a gente não tem esse momento que a gente tem esse espaço sozinho com o paciente ali na avaliação pré-anestésica. Normalmente a gente tem um tempo muito curto para fazer aquela avaliação, porque o paciente ele já vai para o quarto, caso você esteja fazendo logo antes dele ser levado para o centro cirúrgico. Mas a gente tem um outro momento onde o paciente ele está sem um acompanhante, que é na avaliação pré-indução. Então, na hora que o paciente ele chega, eu repito o questionamento. Você usa alguma coisa? Você já fez. Porque naquele momento é importante, né? E tem um direcionador que eu acho que ele é muito interessante. Quem tem cara, né? A gente pergunta para todo mundo, a gente não pergunta, porque eu, na minha prática, e eu vou falar uma coisa que eu sei, porque eu fui estudar, né, para participar desse momento aqui, eu faço uma coisa assim, eu estigmatizo. Eu coloco em certas pessoas, eu faço questionamento. Na senhorinha de 80 anos, eu não faço. Que absurdo. Tem cara. Não tem cara. E tem que perguntar para a senhorinha de 80 anos. Sim, a senhorinha de 80 anos talvez tenha participado de Woodstock e continua usando. Então, cada vez mais, à medida que o uso vai aumentando e as pessoas vão envelhecendo, esse uso se mantém ao longo da vida. Eu tive um paciente no consultório que ele foi levado para o atendimento pelos filhos, absolutamente caretas, e ele falava, um senhor de 60 anos, doutor, todo dia eu vou na missa, sabe, rezo, comungo, me confesso, saio da igreja, paro ali na boca que tem atrás da igreja, compro 2 pedrinhas, vou para casa, assisto a novela, 2 pedrinhas de crack todo dia, o senhorzinho de 60 anos que está lá na igreja todos os dias. Olha. Então, não tem cara. Mudei total. Tem que perguntar para todo mundo, tem que perguntar para o adolescente, que também é um assunto tabu com o adolescente. Eu não sei se vale a pena perguntar para o adolescente na hora que ele está lá com o pai, na hora que ele está lá no quarto. Sim. Porque a chance de você ter uma resposta honesta nesse momento é muito baixa. Mínima, né? Mas esse momento, talvez, da avaliação pré-indução, ele pode ser um bom momento. Às vezes, a gente se fazer de desentendido. Então, você já perguntou no quarto, mas tá lá na pré-indução, você me falou que usava... Não uso nada. Mas maconha, cocaína, tinha alguma coisa? Eu esqueci. Ainda que você lembre, que você saiba, foi agora há pouco, mas é uma segunda chance do paciente falar e ele vai se sentir mais aberto. Você trouxe essa questão do adolescente e não faz muito tempo que a gente teve uma conversa, um fórum sobre isso, Tiago. E o que eles trouxeram, por exemplo, se o adolescente realmente, naquele momento, de repente, ele está sozinho e ele fala para você que utiliza algum medicamento, né? A gente tem aquela questão do médico, ele é nosso paciente naquele momento, mas ele é um menor. E se a gente entende que aquilo que ele está utilizando, até porque pergunta da frequência, da última vez, tem um maior risco, tanto para o procedimento, né? Que pode acontecer alguma coisa, que a gente vai chegar nesse assunto,
aí? Entre o meu contato com o paciente, né, com o adolescente, em que ele é o meu paciente naquele momento, conto ou não conto para a família, que foi uma das questões que nos perguntaram, né? Até que ponto essa questão, lógico, de segurança e risco, eu posso deixar de lado a questão da confidencialidade ali. O sigilo, ele é sagrado e ele é o mais importante. Então, a menos que o adolescente esteja em risco de vida ou que tenha uma questão muito significativa, de forma geral, a gente não conta. Então, você vai tentar no pós-operatório, talvez, quando já se recuperou, ter uma conversa com aquele adolescente, falar, olha, fiquei um pouco preocupado com o que você me falou, será que não é legal conversar com alguém, com seus pais, com um psicólogo? Eu posso te ajudar a falar sobre isso com seus pais, falar que você quer ajuda porque você está sofrendo bullying, que você está triste, e encorajar seus pais a te levarem para um profissional específico. Não precisa falar das drogas agora, mas aproveitar esse momento é super importante e acho que resguardar o sigilo ajuda o adolescente a confiar no profissional de saúde. Porque se você ali, anestesista, foi a primeira pessoa com quem ele se abriu sobre esse uso, e você vai lá e trai a confiança dele falando isso para os pais... Ele nunca mais vai falar para ninguém. Ele talvez nunca mais fale para ninguém, ou só vai falar sobre isso muitos anos depois, quando já der muito problema. Então, de forma geral, assegurar o sigilo, falar que aquilo que você não vai dizer para os pais. E aí, talvez, na comunicação dos riscos para a família, falar, olha, é um procedimento que tem riscos, colocar os riscos de forma real, concreta, como eles são, mas sem explicar o porquê que você está... que causa esse aumento do risco. Né? Colocar que o risco existe, mas sem mencionar que é por causa do uso de álcool, ou de maconha, ou do que for. Perfeito. Ô, Cláudio, e no intraoperatório, indo lá mais para a parte anestésica, né? Como é que eu vou suspeitar da utilização, sendo que eu não tive essa informação no pré-operatório? O que pode acontecer ali com o meu paciente depois que a gente inicia? Esse é um desafio, né? Principalmente pelo que o Thiago trouxe aqui. Hoje nós não temos uma substância, né? A gente tem milhares, centenas de substâncias, das mais variadas possíveis, das novas sintéticas que estão trazendo misturas malucas de substâncias com efeitos totalmente ainda muitos desconhecidos até por nós, alguns jamais conhecidos. Acho que vale a pena a gente fazer um parênteses e falar um pouquinho mais da cannabis, até pela frequência, por ser muito frequente. E muitas vezes, quando a gente fala de abuso de substâncias, de qualquer substância, habitualmente na cabeça do anestesista vem aquela imagem de, nossa, eu vou precisar de mais anestésicos, eu vou precisar de mais medicamento, esse paciente vai consumir mais. Nem sempre isso é verdade. Isso vai depender um pouco de qual substância, se estimulante, se depressiva, do tempo de uso. Então, a gente diferenciar o uso crônico do uso agudo. Esse é um ponto muito importante. E também diferenciar... do mesmo jeito que a gente não pode rotular, né, o paciente de quem tem cara que usa e quem não tem, também ter cuidado com esse rótulo de uma substância que sempre vai ter o mesmo efeito. Exemplo. Não, o paciente faz uso de cannabis, então ele vai consumir sempre muito mais anestésico. E cannabis é usado hoje em dia, né, CBD, para tratamento de quadros crônicos de dor. Então, esse paciente não deve ter tanta dor, eu não vou precisar de tanto analgésico. E o que a gente vê na prática, infelizmente, muitas vezes é o inverso. É o contrário. É aquele paciente demandar mais analgésico do que o habitual, por uma série de efeitos realmente do CBD e do THC. Outra coisa que é importantíssima a gente lembrar, há 20 anos atrás, quando eu pegava o senhorzinho, né, que hoje tem 60 anos, que foi lá para Woodstock e ele falava que ele fumava maconha, a maconha tinha uma certa concentração de CBD e de THC que é totalmente diferente das que a gente tem hoje em dia. Né? O que a gente tem visto ao longo dos últimos anos e décadas é que a concentração de THC tem aumentado muito e, com isso, os efeitos mudam. Então, é importantíssimo tentar entender melhor que substância é essa que a pessoa faz uso. Se eu não tenho informação nenhuma, eu provavelmente vou começar a me surpreender com um comportamento estranho no intraoperatório.
que pode variar para um efeito excessivo dos meus agentes ou uma resistência. E aí, toda vez que a gente tiver um comportamento diferenciado, eu tenho que tentar entender melhor o que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tem a facilidade de ter monitores da profundidade anestésica, que ajudam muito e evitam que eu dê muito mais anestésico do que o paciente precisa e também evitam episódios de despertar, de uso insuficiente de agentes, principalmente dos hipnóticos. Então, sempre monitorizar a nossa biofase, né, que é o sistema nervoso central, sempre é uma boa ideia, principalmente nos casos que eu tenho uma suspeita, sabe aquela pulguinha atrás da orelha, que o paciente não falou nada, mas você acha que tem algo diferente, ou que você sentiu que ele queria falar alguma coisa e não falou. Nesses casos, eu acho que talvez a principal sugestão e principal dica é ficar atento às respostas e, na medida do possível, lógico, se enquadrar, se for passível dentro da cirurgia que ele vai fazer, dentro dos riscos que esse paciente tem, utilizar a monitorização da profundidade anestésica, que vai estar olhando o nosso efeito na biofase, no local de ação dos nossos agentes hipnóticos, principalmente, e tentar direcionar. Em caso de suspeita de usos de agentes estimulantes, tomar um pouquinho de cuidado com o vasopressor que nós vamos usar, principalmente vasopressor de ação indireta, que pode levar a uma liberação exacerbada de catecolamina, e aí respostas totalmente imprevistas, hemodinâmicas no intraoperatório. Mas é muito difícil dar qualquer sugestão sem saber na frente de que substância que nós estamos tratando, né? Nós temos que estar preparados para absolutamente tudo. Nós não sabemos e muitas vezes o paciente também não sabe. Aquelas Sim. drogas que ali de uso recreativo, pode-se falar assim, né? Esse é um ponto importante. Eu queria aproveitar e perguntar desse tema, porque você falou um pouquinho dos termos, né, Rê? E eu queria aproveitar o Thiago para falar um pouquinho sobre esse uso do termo uso recreativo, porque muitas vezes a gente acaba sem querer mesmo, né, até estimulando. A doutora falou que era recreativo. Aqui o Arthur falou, ó, em festas, MDMA em festas esporádicas. Então Só para tudo dar aquela bem, né? pitadinha, gente, aquela pitadinha na festa. Tudo bem? Bom, não vou responder se tudo bem, vou fugir dessa resposta objetiva, mas eu volto nela. Só queria retomar um ponto que a Cláudia trouxe sobre as concentrações do THC e do CBD. Isso, a gente tem muitos estudos comprovando que a maconha de hoje ela não é a maconha de antigamente. Não é só um saudosismo que, na minha época... Não, é diferente. Uma pista, se o paciente fala sobre o uso, né, seja da droga que for, principalmente dessas mais clássicas, a maconha, a cocaína, perguntar para o paciente, mas é prensado ou é maconha da boa? Ou você planta? Quanto você paga nessa maconha? É cocaína de 10 ou é cocaína de 100? Porque assim você tem pistas indiretas se é uma substância mais ou menos pura. Exato. E aí talvez uma pista, uma sinalização melhor do que você vai encontrar no intraoperatório. Sobre as drogas sintéticas, indo para o tema das recreativas, a gente teve um estudo muito interessante, que faz muitos anos já, foi no ano 2000, um doutorado lá do Instituto de Química da USP, que analisou os comprimidos de MDMA apreendidos na cidade de São Paulo. E 70% dos comprimidos de MDMA eram placebo, eram farinha, não tinha nada. Então, assim, a gente não faz ideia do que está na substância. Pode ter de tudo, inclusive nada. Então, tentar perguntar para o paciente, mas você compra sempre da mesma pessoa? O que você sente? Investigar um pouco sobre esses efeitos. Eu sinto um barato, doutor. Tá, mas o que é esse barato? Você fica mais ligado? Descreve melhor, né? Então, descreve mais. O que você sente no corpo? Qual que é a sensação subjetiva? Porque aí você consegue entender, que acho que é uma diferenciação importantíssima para uma cirurgia, se é um estimulante ou um depressor. Ou se é um alucinógeno mais puro, como o LSD, por exemplo. O uso do termo droga recreativa, ele é objeto de polêmica. Então, dentro do mundo da dependência química, a gente vai ter opiniões muito distintas.
eu falo de um lugar, eu falo de um lado, uma corrente. A gente tem 2 grandes correntes aí no tratamento, na elaboração de política pública para o uso de substâncias. E eu venho de um campo que entende que sim, existe uso recreativo de substâncias. A maior parte de nós faz uso recreativo do álcool. A maior parte das pessoas que usa maconha faz uso recreativo da maconha. O MDMA ele é uma substância que tem um uso primordialmente recreativo. É muito, muito, muito improvável que você encontre alguém dependente de MDMA. E se a pessoa ficou dependente, muito provavelmente não é MDMA que tem ali no comprimido que ela toma. Então, é um termo que me parece correto. A literatura endossa. Então, se eu falei sobre mandar um artigo com um termo ilegal, ele vai voltar. Se eu mandar um artigo com o termo droga recreativa, ele não vai voltar. Não por isso, pelo menos. Mas, se fosse outro psiquiatra aqui falando sobre esse assunto, talvez ele tivesse um posicionamento diferente. Exato. Agora, não tem problema usar? Eu digo para os pacientes que qualquer uso tem problema. Então, qualquer uso de qualquer substância tem um risco embutido. Nem que seja, doutor, mas beber de vez em quando, eu saio e bebo 3 cervejas com os meus amigos na sexta-feira. Não tem risco, né? Não, tem risco. Você pode mandar uma mensagem para sua ex, para o seu ex, que você vai se arrepender depois. O risco ele pode ser maior ou menor, mas usar substâncias sempre traz um risco embutido. Tem aquele trabalho grande, né, que o Dartil fala sobre o quão danoso é a droga para você e para a sociedade, né, que está ao seu redor. O álcool disparado, né, o maior deles, e a gente vê uma diferença muito grande entre as drogas, né, e isso é muito interessante, né, quando você vai estudar, você percebe que a gente colocar tudo no mesmo balaio, tudo é a mesma coisa, ele não funciona da mesma maneira. Né? Nem como dano para a pessoa, nem para a sociedade, nem o potencial que a gente vai ter de ter algum problema no intraoperatório ou não. Por isso que eu acho que é muito importante a gente cada vez mais estudar qual é a nossa interação, quais são as interações que a gente tem com os medicamentos e com drogas específicas. Não dá para a gente colocar drogas ilícitas, lícitas, etc., todo mundo no mesmo balaio, seguindo um protocolo específico. Cada uma vai ter uma ação diferente que pode interagir ou não com anestesia em cada uma das etapas. Eu queria levantar um ponto, eu não sei se a gente vai seguir no caso ou se vamos encerrar o caso na cirurgia, no término da cirurgia, mas eu acho que no pós-operatório é muito importante também a atenção para o controle analgésico. Então, a gente sabe que várias substâncias vão influenciar na resposta aos analgésicos. A mistura, por exemplo, da maconha, do álcool com os analgésicos opioides, ela pode ser bastante perigosa, aumenta o risco de overdose pelas 2 substâncias. Então, acho que esse momento do pós-operatório, ele também é um momento muito importante de conhecer as interações. E acho que eu sei que anestesistas trabalham bastante com clínica de dor, né, para além do momento da cirurgia. Hoje vem aumentando muito a evidência no mundo da dependência química, não tenho certeza do quanto isso já aparece no mundo da anestesia, que os gabapentinoides eles têm um potencial grande de causar dependência. Então, acho que esse também é um outro alerta que fica aí para o pós-operatório, que a gente vem observando um aumento do número de casos de dependência, de overdose por gabapentinoide. Sabe o que me deixa aqui alerta, Tiago? Quando a gente estava falando aqui do quanto que a gente precisa saber mais profundamente, né? Você falou assim, até da pureza da droga, o que está tomando, quão difícil é na nossa prática a gente ter esse tempo antes do procedimento e até, às vezes, o contato, o envolvimento, a interação com o paciente, em que ele consegue se abrir com a gente. Então, a gente mal pergunta se usa. Imagina, né, a gente ir mais profundamente para conseguir entender essa interação. Eu fiquei só pensando aqui na nossa dificuldade do dia a dia.
Mas que é muito importante. E até usando esse gancho, acho que nós temos um papel essencial em orientar os pacientes, né? Até como políticas públicas mesmo. É uma realidade que hoje muitas pessoas, independente da formação, da área, da especialidade, fazem uso de substâncias. É importante que elas tenham a consciência dos impactos que elas podem ter por conta disso. Então, eu achei muito importante essa fala, Thiago, no sentido de, não tem problema, né? Não, tudo pode ter problema. E é importante que a pessoa saiba disso. E só lembrando que aqui o Arthur está numa situação de cirurgia letiva, né? Sim. Então, felizmente, ele não tinha nenhum quadro de intoxicação aguda, que talvez realmente mudasse a nossa consideração, a nossa conduta de prosseguir o caso. Mas lembrar que muitas vezes um paciente pode chegar em uma situação de trauma, de emergência, sob os efeitos de uma intoxicação aguda. E aí a gente não tem muita opção, né? Eu não tenho como falar, olha, fique tranquilo, o senhor suspende o uso da substância e volta depois numa outra situação para operar. Não existe essa possibilidade. E mesmo no uso eletivo, isso era uma outra coisa que eu queria aproveitar e te perguntar. Quando a gente se depara numa situação onde o paciente fez uso agudo, porque isso acontece, né? Nós já nos deparamos com pacientes que, internados no hospital, fazem uso agudo e estão claramente num quadro de intoxicação aguda, que seria uma situação totalmente inadequada para um procedimento eletivo. E muitas vezes essa é uma discussão grande, né? Não, então pede para o paciente suspender 2 semanas e aí ele volta para fazer a cirurgia eletiva. Era a pergunta que eu ia fazer para você, Cláudia. Quanto tempo? Cláudia ama essa pergunta. Eu fico Eu louca aqui, ó, com isso. guardando essa pergunta pro final. Porque se o paciente faz um uso ocasional e ele relata isso, é compreensível até e é possível ter essa programação. Mas muitas vezes a gente se depara com pacientes que realmente são dependentes químicos. Sim. E nesse cenário, não adianta falar para ele, olha, não use durante 1 mês e retorne para fazer a cirurgia, porque ele vai voltar tendo usado. Ele não vai fazer a cirurgia se depender disso. Exatamente. Como lidar e como orientar o paciente nessa situação, Thiago? Eu acho que, em primeiro lugar, é tentar referenciar para tratamento. Se esse paciente ainda não está em tratamento para dependência, referenciar para tratamento. Dentro da ideia, né, de que cada vez mais as pessoas têm usado substâncias, a gente tem um dado da população brasileira que ele é consistente ao longo dos últimos 20 anos, que em torno de 10% dos brasileiros são dependentes de álcool. Não é gente que bebe de final de semana, que enche a cara 2, 3 vezes na semana. É gente que tem o diagnóstico de dependência, que precisa de acompanhamento psiquiátrico, de medicação, de psicoterapia. Então, é um número muito alto. Então, a gente vai cruzar, qualquer que seja a especialidade, os médicos vão cruzar com pacientes dependentes de álcool. A questão é se vão identificar ou não. A gente tem um outro número que eu acho muito assustador, que 90% dos pacientes que têm o diagnóstico da dependência do álcool não recebem nenhum tratamento. E isso não é dado só brasileiro, isso é dado mundial. Esse número ele se repete nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na Austrália, na África, na América Latina como um todo. De cada 10 pessoas que o médico faz o mais difícil, que é o diagnóstico, 9, o médico vai falar, vai para casa e não vai referenciar para tratamento nenhum. Então, esse é um número que eu acho muito assustador, um número grave que acho que é importante trazer para essa orientação. Eu acho que o anestesista tem um papel importante aí, porque às vezes, pelo receio, como ele sabe que ele vai passar por um procedimento e pode ter uma intercorrência, talvez seja o único momento que esse paciente se abra. Uma sensibilização. Então, eu acho que nós temos esse papel essencial de entender que nós temos essa, até eu diria, obrigação mesmo, de encaminhar esse paciente, de referenciar esse paciente para um adequado tratamento. Sim. Talvez seja a única oportunidade que esse paciente tenha de receber essa orientação, né? E aí, indo para a resposta da sua pergunta, né? O que fazer quando o paciente é dependente e talvez ele não consiga te dar ali 2 semanas, 1 semana, 1 dia sem usar, né? Como que você maneja? Muitas vezes, se você for esperar um tempo de abstinência para poder realizar o procedimento eletivo, você vai demorar meses para conseguir fazer esse procedimento.
Acho que depende muito da importância do procedimento, do tamanho do procedimento. Talvez uma artroscopia possa demorar um pouco mais, talvez uma outra cirurgia tenha uma... Talvez um tratamento de um tumor não possa esperar. Não posso esperar tanto, é eletivo, mas mais ou menos. Então, como que a gente vai manejar? E aí, o diálogo com o psiquiatra, com o profissional que estiver tratando, ele é super importante. Então, será que a gente não consegue internar 2 dias antes? Pelo menos a gente garante 2 dias de abstinência para ir fazer o procedimento. Então, acho que o diálogo anestesista, psiquiatra, cirurgião, ele pode ajudar em possíveis manejos para essa situação. Eu acho que é uma característica dos médicos de forma geral. Acho que psiquiatra, especialmente se ele trabalha com dependência química, a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita flexibilidade, fazer o que é possível e não o que é o ideal. Então, é muito comum que o psiquiatra vá ter alguma ideia de como manejar aquilo. Então, eu estou com um paciente agora, nesse momento que eu combinei com ele. Eu falei, olha, vou te deixar mais sedado, tá? Vou pesar a mão em medicação sedativa, vai passar o dia dormindo, mas não dá para usar cocaína. A gente precisa de uma pausa, que você está aí em vias de infartar, ele já foi pronto-socorro com dor. Então, é o mundo ideal que ele vá para anestesia mais sedado? Não, mas se isso é menos pior que ele ir intoxicado de cocaína, talvez a gente possa usar isso naquele momento como uma estratégia do que é possível. Não, acho que essa fala é super importante, porque muitas vezes a gente vê colegas buscando qual é o protocolo, qual é a recomendação. E são situações que fogem do normal. Então, e cada caso vai ser um caso diferente. Então, não vai ter como a gente seguir um protocolo engessado ou ter uma ampla literatura que nos respalde muitas vezes com algumas condutas. Sim. Acho que pegando o gancho dos pacientes, então, se fosse assim agora, assim, para aquele podcast aberto, né? Temos profissionais de saúde, para a população em geral, para a sociedade, enfim, para aqueles pacientes que estão nos ouvindo, tá, Tiago? O que você diria sobre a importância realmente de nos informar sobre o uso, mesmo que desconfortável, mesmo que numa situação ali com medo de julgamento, sobre o uso de tais substâncias, sejam elas quais forem aí? Acho que isso é bem importante da gente conscientizar a população, pensando que, sim, o podcast é aberto e podemos ter pacientes ouvindo, mas também o público principal de médicos talvez não vá se sentir confortável, se usa, de informar para o colega. Então, olha, eu sou psiquiatra, vou passar por um procedimento cirúrgico, eu não vou falar para o Guilherme que eu uso substância, que eu uso maconha, cocaína, poxa, ele vai espalhar, ele vai comentar. Então, acho que desmistificar isso e saber que o sigilo da relação médico-paciente, ele é sagrado e a gente tem que prezá-lo sempre, o máximo possível, acho que é o primeiro ponto para abrir essa confiança. E colocar e que os pacientes saibam que é para o bem deles, é o ideal. Se você não teve um momento com um anestesista sozinho no quarto, esse momento pré-indução, na hora que você foi para o centro cirúrgico, fala sobre isso, né? O paciente às vezes fica meio tímido lá na maca, com medo, é um ambiente meio assustador, o ambiente do centro cirúrgico, mas os médicos estão lá para ouvir e a gente está pronto para ouvir. Acho que reassegurar isso para a população geral, de que devem nos acessar, de que o médico é como o padre, o pastor, com quem você vai falar ali da sua intimidade, sabendo que é alguém que vai cuidar de você. Então, absolutamente fundamental, seja um paciente médico, que a gente também confie nos nossos colegas e na ética dos colegas que a gente escolhe. Perfeito. Tiago, muito, muito obrigado por participar do nosso podcast. Obrigado. Foi uma conversa deliciosa. A gente tem outros temas, a gente vai chamar você de novo. A gente tem epidemia de opioide para falar sobre isso. Tem várias outras coisas que a gente tem certeza que vai ter quórum para... E tem muito apelo, porque é muito interessante falar sobre o assunto. E eu gostaria muito de agradecer do fundo do coração. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Obrigado. O prazer é todo nosso mesmo.
Bom, e você que está ouvindo a gente, conhece alguém que vai passar por um procedimento cirúrgico e eventualmente você sabe que faz uso de substância, orienta, já aproveita e compartilha um pouco do que você ouviu aqui com a gente para aumentar a segurança dessa pessoa querida que você tem. Compartilha esse episódio, de repente, sugere para a pessoa ouvir, que a nossa ideia aqui é tentar auxiliar colegas e pacientes. E não esquece de assinar e seguir o nosso podcast, todas as plataformas de streaming, que nós esperamos você para o próximo Café com Anestesia. E agora no YouTube. Até o próximo Café com Anestesia. Café com açúcar, sem açúcar, em grãos, em Você moído. Você escolhe. Sendo café. Tchau, gente. Tchau, obrigada, gente.